Guerra espiritual. Quem aqui já passou por guerra espiritual? Todo dia, né? Gente, a partir do momento que você nasce, você já está numa guerra. Você aceitou Jesus, então? Acabou. É guerra todo dia. Satanás luta para você não conhecer ele, mas depois que você conhece, então, ele vai tentar te tirar da presença dele de todas as formas. Gente, aí tem algumas pessoas que me perguntam assim, tá, como é que eu identifico que eu estou em uma batalha espiritual? Porque hoje em dia a gente não sabe, né, se a gente está, se é psicológico, se é espiritual, se é o cansaço do dia, se é físico, a gente já não consegue mais discernir. Porque é tanta coisa no dia a dia, a rotina é tão extensa, é tão pesada, não é mesmo? Então o pessoal me pergunta muito, tá, como é que eu identifico que eu estou em uma batalha espiritual? Bom, gente, cada um tem a sua forma de identificar, tá? Isso é muito particular. Mas algo que eu observo muito, um cansaço surreal. Algo fora do comum. Você pode ver que o seu corpo dói, a sua carne dói, um peso nas costas, uma opressão, uma angústia, aquela vontade de chorar e você não sabe o porquê. Ah, tá, eu posso estar de TPM? Pode também estar de TPM. Mas a gente sabe quando é a TPM e quando não é. Certo? Então você identificou esse cansaço, esse peso, acende um alerta. Opa, não é só psicológico, não. Não é só físico, não. Tem algo aqui diferente no movimento aqui. Eu preciso orar. Eu preciso clamar. E vocês acham que Satanás vai te deixar orar? Não. Vai te dar mais afazeres ainda no dia a dia. Foi o que a Jean acabou de trazer aqui. Ele vai te trazer mais distrações, mais trabalho em casa. Quando você assusta, você fala, nossa, gente, não tive tempo nem para orar. Não consegui parar para orar. E olha o nível que a gente está chegando. Olha o ponto que a gente está chegando na nossa casa. É onde a gente tem que ficar atento e tem que acender esse alerta. Porque Satanás não está brincando. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele tem deitado e rolado nas nossas emoções. Estava conversando um pouquinho com a pastora Ilma aqui antes de vocês chegarem. Né? Como que é algo que está geral. Parece que as nossas emoções estão descontroladas. Todo mundo que você pergunta, tem alguma coisa hoje? Ah, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma depressão. Tá, tem pessoa ali que tem síndrome do pânico. Ah, eu descobri isso em fulano. Gente, é geral. É raro hoje você perguntar em uma família, dentro de uma casa, que não tem alguém que tem alguma coisa. Nem que seja uma ansiedade ali mais simples, mas tem alguma coisa. Parece que virou até, né, uma forma assim, um adoecimento em massa, que eu costumo falar. Então, assim, a pessoa tem, todo mundo tá tendo e tá indo assim, uma escadinha. Todo mundo tem que ter alguma coisa. O que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo na nossa casa? Tá, será que eu estou errando em alguma coisa? Gente, 100% a gente nunca vai ser. Então a gente tem que estar em eterna busca e perguntando ao Senhor, Senhor, onde que eu preciso mexer agora? Porque toda hora as coisas mudam. Ontem você orou por tal situação na sua casa. No outro dia já mudou. A batalha já é diferente, já é outra. Só que você tem que ficar atento a isso. Amém? Então vamos lá, gente. É a nossa realidade, nós precisamos encarar isso. E o nosso tema é aliança. Aliança de sangue. Tema pesado. E eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, o que é aliança? Qual que é o simbolismo de aliança? Relacionamento, gente. Ter uma aliança é ter um relacionamento. A Bíblia é um livro de Gênesis e Apocalipse, de aliança. E alianças de sangue. Alianças de sangue, pactos. Nossa, tá aí pesado falar pactos. Mas deixa eu te contar uma coisa, não é pesado não. Nós fizemos um pacto com Jesus, nós somos aliançados com Ele, e não é errado a gente falar isso não. Só que Satanás, gente, é tão sujo, que ele quer roubar tudo de bom que Deus fez e distorcer e levar para Ele. Levar a glória para Ele.
Até pacto, a palavra é uma palavra simples. Ele levou para ele. Levou não, né? Tem tentado. Então não tenha vergonha de falar, não. Eu tenho um pacto com Jesus mesmo, eu tenho uma aliança com Jesus Cristo. E amém. Glória a Deus. Né? Uma coisa interessante, gente, que eu anotei aqui. Em questão de relacionamento. Em questão da aliança que a gente tem com Jesus. Cara, não tem como a gente viver sem isso. Deus, você nasceu. A sua essência vem de Deus. Certo? Vou te dar um exemplo. O peixe, se você tirar ele fora d'água, ele vai morrer. Porque a essência dele não é viver fora d'água. Se você sai da presença de Jesus, se você sai desse relacionamento com Deus, o que acontece? Você morre. O peixe, ele fica o quê? Ele fica agonizando um tempão. Tem uns que duram mais, outros menos, mas fica agonizando. É exatamente a gente. Quando você sai desse relacionamento, porque você nasceu dentro dessa essência de Deus, você nasceu para ter esse relacionamento direto e íntimo com Deus. Então não sai. Hoje é uma tarde de você rever o seu relacionamento com Deus. Na hora que eu estava sentada ali, o Senhor começou a ministrar isso muito forte, relacionamento. Como está o meu relacionamento com Deus? Como anda o meu pacto com Jesus? Como anda a minha intimidade com Deus? Onde ela tem se perdido? Onde eu parei? Onde eu deixei de fazer? Amém? Então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre a aliança entre Deus e o homem. Todo mundo aqui conhece a história, né, de Adão e Eva, lá no jardim do Éden. A gente sabe o que aconteceu, que a mulher ali, né, ela foi distraída ali pela serpente, né, pegou ali aquele fruto que não podia, entregou para o homem, e por aí a gente já sabe a história, certo? Só, gente, que quando isso aconteceu, foi tão interessante. Vamos lá. No versículo, Gênesis 3, no versículo 9, diz assim. Vamos lá, Gênesis 3, versículo 9. Aí pode até deixar aberto aí, nós vamos mexer mais aí nesse texto. Diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? Se tiver com caneta, grifa isso aí. Onde está você? Por que Deus perguntou isso? Porque quando, gente, o homem pecou ali, ele viu que ele estava nu. Ele viu que ele estava nu. Algo que ele nem observava. E ele viu que ele estava nu. E ele pegou folhas de figueiras ali, se tampou para tentar, né, contornar ali a situação. Mas o Senhor o procurou. O Senhor desceu no jardim e procurou esse homem. E não achou. Pode que Deus sabia onde ele estava. Mas ele perguntou: Onde está você? Quando Deus pergunta onde está você, aqui a gente vê uma quebra nesse relacionamento. Entende? E é a pergunta que o Senhor te faz nessa parte. Onde está você? Onde você está escondido? Onde está você? Amém? E é interessante, gente. Vamos lá agora no versículo 21. Caminha aí um pouquinho. No versículo 21, ainda no capítulo 3, diz assim: O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olha o mistério aqui. Sabe o que Deus mostra aqui? Adão tentou, né, tampar com as folhas ali da figueira. Mas aqui o Senhor pega a pele. Não fala exatamente aqui, os teólogos entendem que foi um cordeiro que foi morto. Então eles entendem que
Adão foi coberto ali com uma pele de cordeiro. O Senhor mostra que não é como você quer, mas é como eu quero. É dentro do meu propósito. O meu propósito tem que se cumprir na sua vida. Não da forma que você quer e do jeito que você quer. E aqui, gente, é o primeiro sacrifício com sangue na Bíblia. Que liga, sabe aonde? No Cordeiro. Lá em Jesus. Lá no final da história. A Bíblia, ela é toda ligada, gente. Não tem isso? Eu tô lendo, às vezes eu me perco num texto. Não. Tudo tem um contexto. Tudo tem uma ligação. E aqui, gente, Deus nos deixa claro de que o governo é dele. Por mais que houve o pecado ali, ele toma a direção. Ele que faz. Não sou eu. Eu posso pegar as folhas da figueira lá, me cobrir, poxa, eu errei, eu vou fazer desse jeito. E Deus vai falar, para, não é do seu jeito. Deixa eu mudar essa rota aqui, porque eu preciso fazer diferente. Para que o meu propósito se cumpra. E é sobre isso. Tô vendo aqui que a maioria é mulher, mas tem homens aí também, viu, gente? Mas a mulher, ela tem uma tendência muito forte a querer ter o controle sempre da situação. Não é porque é você, não é porque é ela não, tá? Somos todas assim. A mulher tem essa tendência. É dela. De querer, não, a casa é do meu jeito, sou eu que faço, mas não passa aperto comigo lá em casa. É assim. Você não faz do meu jeito, então eu tenho que pegar e fazer de novo. A mulher tem isso. Não mexe naquilo que eu estou organizando, não. Sou eu. Não mete o bedelho ali, não. Tá cozinhando? Não vai mexer na minha cozinha, não, que sou eu que estou mexendo. E ali dá os fights na cozinha, né? A mulher tem esse senso, gente. Isso é normal. Mas quando, gente, que isso começa a prejudicar no seu lar? Aí que tem que ter o discernimento. Poxa, eu preciso parar. Peraí, ele está querendo me ajudar. Deixa eu me controlar. É difícil, mas deixa ele fazer. E por aí vai. Então é pensar, gente, é ter um discernimento mesmo, é colocar na direção do Senhor, deixar Ele ter o controle da sua vida, das suas coisas, que às vezes realmente não vai sair do jeito que você quer, mas porque não é plano de Deus para você. Se sair do jeito que você quer, o propósito de Deus não vai se cumprir. Não vai. Deus aqui podia ter deixado Adão e Eva lá com as folhinhas deles lá, tava bonitinho. Não. É pele de cordeiro. É pele de cordeiro. Porque tinha um propósito. E esse propósito tinha que se cumprir lá na frente. Tá? Mas é tanta coisa, tá? Essa semana mesmo eu encontrei com algumas mulheres e com dificuldade de gerar, de ter filhos. Umas ainda na luta, pedindo esse milagre para o Senhor. Outras realizando esse milagre, que há muito tempo já oram por isso e estão vivenciando isso. Mas sabe qual que é, gente, assim, o ponto principal de todas elas? Pelo menos as que eu conversei, tá? Hoje eu entendo o propósito de Deus. Se não fosse naquele momento, se fosse naquele momento, talvez, né, não sei, mas eu vi como que tá, hoje olhando de fora eu vejo como que tá a situação. Hoje eu vejo o testemunho que eu preciso dar, hoje eu vejo o milagre que Deus está fazendo na minha vida. Deus vai cumprir, gente, você querendo ou não. Você querendo ou não, o Senhor vai cumprir. Não é sobre você, é sobre Ele. Tá, mas está doendo. É sobre Ele. Você não está entendendo agora, mas você vai entender lá na frente. Lá na frente você vai parar, olhar para trás e falar assim, opa, realmente eu tinha que ter vivido aqui. Senão eu não estaria hoje com a cabeça que eu tenho. Estava conversando aqui com a Nazaré também um pouco sobre isso. E é tão interessante, né? Ela trouxe um contexto ali muito tremendo. Ela falando assim, tá, como que a gente vai cuidar do outro se a gente não passou,
né, pela dor, se a gente não viveu aquilo. Dentro da psicanálise, gente, Freud fala sobre isso. Não tem como formar um analista sem antes ele passar pelo divã, sem ele estar no divã. O que é o divã? É um lugar de tratamento, é um lugar de cura, é um lugar de ser ouvido, é um lugar de falar. Como que você vai acessar a dor do outro se você nunca viveu ela, se você nunca esteve do outro lado? Não tem como. Você pode até tentar, às vezes Deus pode até fazer, mas vai ser sempre no raso. Não tem como você acessar essa profundidade se você não ter, sem você ter vivido, sem você ter gerado experiências, expectativas ali, sem você ter se frustrado, sim, algumas vezes, porque a frustração, gente, ela nos faz crescer, ela molda o nosso caráter, ela muda os seus pensamentos, ela muda a sua visão, o seu olhar sobre as coisas. E essa é a diferença. Amém? Glória a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Voltando aqui à palavra pactos. Quais os pactos que você já fez na sua vida? Deixa o Senhor, o Espírito Santo de Deus, trazer isso à sua memória hoje. Quais os pactos que eu já fiz? Quais as alianças que eu já fiz? Eu gosto muito, a Dinha trouxe isso aqui, ela falou, nossa, eu estava pensando de onde eu saí, onde eu estou hoje. Nossa, Dinha, essa é uma reflexão que, cara, eu acho que é fundamental para todo ser humano, né? Quando eu estou ali em terapia, às vezes a pessoa está 1 ano, né, que ela está comigo, eu sempre tiro uma sessão só para falar sobre isso. Aí eu abro a ficha do primeiro dia que ela entrou. Falei, olha, você estava assim. Porque às vezes a pessoa ainda está assim, não, tá, mas eu ainda estou precisando romper nisso, eu preciso daquilo. Eu falei, vamos relembrar? Olha o poço que você está. E olha onde você está hoje. Questões para resolver você sempre vai ter. Mas olha de onde Deus te tirou e onde Deus te colocou. Então, essa retrospectiva da nossa vida, a gente precisa fazer sim. Ela é necessária, não quer dizer que você vai viver preso no passado, não é isso. Mas para você entender o seu futuro, você mudar o seu futuro, você precisa compreender o seu passado. Se você não compreender o seu passado, você não consegue avançar no futuro. Não é ficar preso nele, é diferente. Então a gente precisa dar essa pincelada e lembrar, opa, realmente, eu já passei por isso, olha, Deus já fez tantos milagres, Deus me usava lá, cara, eu não vou ficar preso lá não, mas Deus já me usava, então peraí, Deus tem coisas maiores para mim, eu preciso avançar. Eu preciso avançar. E a gente precisa lembrar. E hoje o que eu quero, gente? Trabalhar com você, o que o Espírito Santo quer trazer à sua memória? Os pactos e as alianças que você já fez lá atrás. Sabe por quê, gente? Isso é muito sério. Não tem como eu entrar tanto, aprofundar tanto na questão da aliança, do sangue, mas um pouco aqui vocês já entendem. Olha que foi tirada uma pele de um cordeiro para fazer uma ligação com o sacrifício de Jesus lá na frente. Olha o poder que o sangue de Jesus tem. Olha o poder da aliança. Olha o poder que isso tem sobre a sua vida. Olha que interessante. Num casamento, por exemplo, o casamento é um pacto, ele é uma aliança, né? Ele é comparado com o casamento que Cristo terá com a igreja. Cristo e sua igreja. É algo muito forte. E ele é selado como? A relação sexual. Por quê? Porque tem sangue ali. Quando há, gente, adultério, quando há relações, gente, sexuais antes do casamento, estão sendo geradas alianças, estão sendo gerados pactos. Espiritualmente falando, isso tem um poder muito forte. Porque o que aquela pessoa está trazendo de carga espiritual, maldições hereditárias, tudo aquilo vai ter acesso a você. Tá, mas como que eu resolvo isso? Eu não tinha conhecimento. Agora você está tendo. Como que a gente resolve, gente? Orando, renunciando, dando nomes. Senhor, eu lembro de fulano, que eu me relacionei antes do casamento. Eu lembro disso. Cara, eu não quero viver nesse passado, mas Deus, quebra aqui se teve alguma aliança aqui.
Se tem algo, alguma legalidade espiritual aqui, quebra na minha vida nessa tarde, ó Pai. Porque eu não quero isso mais para mim. É dar nomes. Nomes. Assim como a gente tem que aprender a dar nomes às nossas emoções, a gente precisa dar nomes àquilo de errado que às vezes a gente faz. Cara, eu errei nisso aqui. Com fulano. Deus me perdoa. Orações específicas, diretas, dentro daquilo que é necessário na sua vida. Para de rodinha. A gente às vezes tem mania de rodear demais as coisas, rodear. Cara, seja direto, puf. Deus, é isso aqui o negócio, me ajuda. Deus, rolou isso aqui lá atrás. Eu vejo que tem coisas na minha vida que não rompem. Eu vejo, agora tá ela falando, eu tô entendendo que algumas coisas que eu vivo eram coisas que fulano carregava, e eu nunca tinha percebido isso. Olha só, que interessante. Então, peraí, Deus, não vou perder nada. Ele está orando, está desligando isso aqui no mundo espiritual. Eu não quero isso para minha vida mais. Eu já estou em outra fase, eu estou em outro momento. Chega. Então, cancela isso no mundo espiritual. Um outro ponto interessante, deuses. Não sei se você veio de outras religiões ou você chegou a fazer pactos. Até pactos de sangue mesmo. Em outros lugares. Isso precisa ser quebrado, isso precisa ser falado. Tá, mas eu já orei, eu aceitei Jesus, glória a Deus, e muita coisa já aconteceu aí sim. Por isso que você está de pé, mas tem que ser falado, tem que ser orado específico. Senhor, me perdoa, porque eu estava naquele lugar, eu fiz um pacto com fulano, ciclano, com tal entidade. Deus, e eu quebro aqui agora em nome de Jesus, coloca o teu sangue. Orações diretas, gente, puf, direto. Satanás, quando ele vai brincar na sua vida, ele não fica fazendo rodinha, não. Ele vai certeiro naquilo que ele sabe que vai te atingir. Naquilo que ele sabe que vai tirar o seu foco. E você fica dando rodinhas, 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 enquanto ele está lá fazendo a festa. Então seja certeira naquilo que precisa ser orado, naquilo que precisa ser quebrado na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já começou a trazer algumas coisas no seu coração, algumas coisas na sua mente que precisam ser orados sim. Se está aí na sua mente é porque tem que ser quebrado. Se veio aí na sua mente agora é porque precisa ser quebrado. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui, tem anjos aqui. E eles estão trazendo para vocês aquilo que precisa ser trabalhado. Isso em particular na vida de cada um, isso não é exposição, gente. Ninguém vai gritar nomes aqui, vocês podem ficar tranquilos. Isso é entre você e Deus. Você tem autoridade para fazer isso. Amém? Glória a Deus. Bom, pessoal, vamos comigo lá em Isaías. Já estou caminhando para o fim, viu, meninas? Achei que todo mundo ia falar, que pena. Ninguém falou, gente. Nem vou terminar rápido. Então, vamos lá. Isaías 53, no versículo 5. A partir do 5, né? Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Bom, gente, falar de batalha espiritual não é fácil, não. O clima pesa, tá? Não teve um seminário de batalha espiritual, ou culto, ou palavra relacionada à batalha espiritual que eu fui que não foi pesado. De você sentir, às vezes, aquele cansaço, aquele peso, um sono. Então, por isso que é sempre orando mesmo, dando glória a Deus, aleluia. Se quiser levantar, alongar, alonga, mas é assim mesmo. Segura a onda aí que Deus ainda vai entregar muito milagre aí, muita coisa. É só o início. Amém? Então vamos lá. Isaías 53, no versículo 5, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido, falando de Jesus, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Amém? Ele foi esmagado, gente, calado, para que fosse pago um alto preço naquela cruz, para que o sangue dele fosse derramado ali naquela cruz, e fosse feito um pacto, uma aliança por você e por mim. Amém? Marlon, queria te chamar. Gostaria que você ficasse no seu lugar, sentada mesmo, não precisa levantar. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você trouxesse à sua memória agora os pactos, as alianças de sangue que já foram feitas lá fora. Talvez na época que você ainda não conhecia Jesus, não conhecia a Cristo. Talvez até mesmo na sua infância, a gente não sabe ali, um abuso possa ter acontecido. Pessoas que você permitiu que entrassem no seu caminho e que não eram de Deus. Você sabe que você fez alianças ali que não eram do Senhor para sua vida. Não falo só em relação sexual, gente. Mas às vezes aliança numa empresa, às vezes de amizade, que você confiou, que você falou, Senhor, eu confiei, doeu tanto quando eu fui traída ali. Doeu, Senhor. Mas eu errei, porque eu fiz uma aliança errada. Eu fiz uma aliança errada ali, Senhor. Me perdoa. Os nomes que o Senhor estiver trazendo aí à sua memória agora, comece a declarar. Fala assim, Senhor, eu coloco fulano, eu coloco ciclano no teu altar. Coloco essa pessoa aqui também, ó Pai. Foi lá atrás, Deus, me perdoa. Me perdoa, Deus, porque foi num tempo de ignorância. E eu fiz pactos ali que não pertencem ao Senhor. E eu trouxe, ó Pai, opressões para a minha vida que não devia. Eu abri legalidades na minha vida, ó Pai, que não eram para ser abertas. Ó Pai, foi pago um alto preço naquela cruz. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário, Pai. Por mim, Senhor. Aquele sangue, ó Pai, que escorreu ali foi por mim. Foi por mim, Jesus. É pelo amor que o Senhor tem por mim. É pelo amor, tamanho amor, ó Pai, que o Senhor sentiu aquela dor, que o Senhor pagou esse preço, ó Pai, que o Senhor fez essa aliança comigo, ó Deus, e eu te traí muitas vezes. Por diversas vezes eu te traí, Senhor. Por diversas vezes, ó Pai, eu traí esse relacionamento, ó Pai. Eu sou tua noiva, Senhor, e eu traí esse relacionamento. Me perdoa, Deus. Nessa tarde, Senhor, eu quebro, Pai, todo pacto que foi feito, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quebro toda aliança lá fora que foi feita, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que ela seja quebrada na minha vida agora. Em nome de Jesus, Deus, quebra. E se essas alianças, ó Pai, me trouxeram depressão, ansiedade, angústias, desordem na minha casa, na minha vida e nas minhas emoções, que seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Toda ansiedade sai, toda depressão sai, todo espírito de loucura bate retirado em nome de Jesus. Você não vai ficar louco. Você não vai ficar louca. Satanás tem tentado, mas você não vai ficar.
Em nome de Jesus, bata em retirada, nós te damos uma ordem. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Cubra cada um aqui, ó Pai, com teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. E quebra, Pai. Quebra todo jugo, toda maldição hereditária, ó Pai. Toda maldição hereditária, ó Deus, que os teus filhos têm carregado. Portas que foram abertas lá atrás. Alianças e pactos que foram feitos, ó Pai, pelos avós, pelos pais, pelos tios. Canta lá, basuriere, canta lá, baixeire. Vai fechando. Vai fechando, Jesus. Vai fechando, Espírito Santo de Deus. Vai fechando enfermidades físicas aqui, ó Pai. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão. Coloca a sua mão no lugar, porque o Senhor está colocando fogo nas suas mãos. Tá, é na mente. Tá, é nas emoções. Coloca no seu coração. Coloca na mente. Tá, eu tô com uma dor física. Coloca a mão nesse lugar. Ele canta lá, basura, ele canta lá, baixaia. O Senhor está derramando fogo. Mais fogo, Senhor, mais fogo. Ele está colocando fogo nas suas mãos. Fogo nas suas mãos. Pai, em nome de Jesus, vai queimando. Vai queimando toda dor. Vai queimando, ó Pai, toda enfermidade. Vai derramando a tua cura. Vai derramando a tua cura. Eu te peço, ó Deus, anjos de cura aqui neste lugar. Anjos da cura. Ele canta lá, basura, ele canta lá, baixei. Vai passando aqui no nosso meio. Vai passando aqui no nosso meio. Vai queimando, vai arrancando de dentro para fora, de dentro para fora, dores que você carrega de passado, dores do passado que você carrega, de pactos que foram feitos lá atrás. Arranca agora, Senhor, e derrama a tua cura. Mulheres que falaram, Deus, não tem jeito, isso dói, eu não consigo lembrar e não sentir dor, tá? Eu já perdoei, mas eu não consigo lembrar sem sentir dor. Entra agora, anjo do Senhor. Entra com as tuas mãos e arranca de dentro desse coração. Arranca, sinta queimar e agora porque tem fogo. Irei cantar lá, basura, irei cantar lá, baixei. Tem fogo, irei cantar lá, basura, irei cantar lá, baixai. Vai arrancando, vai pedindo ao Senhor, Deus, isso não me pertence mais. Isso não me pertence mais, porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário por mim. Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz. O sangue dele foi derramado ali para minha cura, para minha remissão dos meus pecados. Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui para ser curada, para ser tratada, ó Pai, por ti. Eis-me aqui, Senhor. Faça, Deus. Arranca, porque eu creio na minha cura. Eu creio no meu milagre. Eu creio no meu milagre. Eu creio no meu relacionamento contigo, ó Pai. Eu creio, Deus. Nós temos uma relação, Jesus, nós temos um pacto. E essa relação não se perdeu. Eu posso ter esfriado. Eu posso, ó Deus, ter orado menos muitas vezes. Eu posso ter ficado calada, Deus. Mas eu estou aqui, Jesus, como tua filha, como teu filho. Ele canta lá, basura, ele canta lá, baixado. Ele canta e faz. Faça, Senhor. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade, Deus, no nosso meio. Mas vai tirando todo o lixo. Tira todo o lixo, Jesus. Recolhe todo o lixo. Recolhe, Pai, toda a sujeira do passado. Recolhe, Deus. Recolhe. Nós colocamos no teu altar nessa tarde. Nós colocamos no teu altar nessa tarde, ó Pai. Nós estamos aqui agora limpos, ó Pai. Com o coração limpo. Para que o Senhor possa continuar operando. Fazendo a tua vontade, ó Pai. Falando com a gente, ó Pai. Porque é sobre o Senhor. É sobre você, não é sobre mim. Não é do meu jeito. É do seu jeito. Em nome de Jesus. Em nome